A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. É assim, o nosso programa começa, aperta o botão lá e a gente já vai bater o papo com os convidados. E olha, vocês estão com imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque, são imagens da câmera da Associação Comercial de São Roque. São várias câmeras, a gente já vai tendo uma ideia da movimentação. E hoje nós temos 3 convidados. Com muita alegria a gente está recebendo aqui o pessoal do Instituto Federal Campus São Roque. Tem um trabalho muito legal, a gente já recebeu outro dia aqui para falar do trabalho que foi da consciência negra, a gente já recebeu o professor Rogério de Souza aqui para falar, são várias atividades. Eu fui lá para fazer uma entrevista outro dia com a Luísa Erundina, quando ela veio lá. Fui falar de uma feira outro dia lá também, é muito legal, a gente fica muito feliz. Então deixa eu apresentar aqui os nossos convidados que você vai ter aqui. Olha, nós estamos recebendo 3 professores. Então, deixa eu ver a ordem que vai aparecer aqui, eu vou falar na ordem. Vamos lá, o Lucas. Então, primeiro, deixa eu começar com as damas, né? Então, temos a Maria Júlia Mendes Nogueira, professora Júlia Nogueira. Boa tarde, Júlia, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Ao centro, a Ana Carolina Salgado Jardim, que é... Se eu chamo mais você de Ana ou mais de Carol? Carol. Carol Jardim. Tudo bem, Carol? Obrigado pela sua presença também. Obrigada. A gente que agradece essa oportunidade de estar aqui hoje. Boa tarde, pessoal. Isso aí. E o professor Frank Viana Carvalho, que está aqui na ponta aqui. Tudo bem, professor Frank? Tudo bem, boa tarde. Legal, é isso aí. E deixa eu mostrar o nosso plenarinho aqui. Temos o plenarinho aqui, os nossos 2 representantes eleitos pelo povo. José Carlos Baroni Garcia, o Zé Balaio, e Zé Fernando Rabiquini. Eles são os meus consultores aqui, porque os caras sabem todos os assuntos. Ninguém viu a urna. Quantos eleitores votaram? Tá aberto. Deixa eu pegar o boa tarde do Zé Fernando Rabiquini. Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde, Vander. Boa tarde aos nossos convidados, Zé Balaio, pessoal do estúdio e nossos queridos internautas, né? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Zé Balaio. Você não deu seu boa tarde ainda? Boa tarde. Já deu? Fiz um comentário da nossa eleição aqui, da que nossa foi meio eleição fraudulenta, mas... Não fale isso, pelo amor de Deus. Quantos anos? É igual, renovamos aí 2/3 da Santa Casa. Aliás, amanhã nós teremos aqui o José Haroldo Casale, que é presidente do Conselho de Representantes. Consultivo, Zé? Não, Conselho de Representantes. Conselho de Representantes para falar da Santa Casa. Teve uma renovação lá de 2/3 do Conselho e o mandato é de 6 anos. 6 anos. E o Conselho Fiscal foi eleito também nessa mesma ocasião por 3 anos. Por 3 anos. Amanhã o assunto é Santa Casa. Mas hoje, Ana, eu vou pedir para você explicar para a gente o que é esse projeto Currículos Inovadores Integrados por Projetos Interdisciplinares que nós temos aqui no Instituto Federal de São Roque. O nome é pomposo, né? Se fala hoje em dia robusto. Robusto, mas o que faz esse projeto, que é bom dizer que para ter esse projeto aqui no campus, esse projeto foi aprovado, né? Ganhou, vamos dizer, ficou em 2º lugar entre vários projetos apresentados. Então, basicamente, o que é esse projeto, Carol? Bom, é assim, em maio desse ano, a Pró-Reitoria de Ensino, né, que é a gente tem dentro da organização do Instituto Federal aí, Bom, dentro da organização do Instituto Federal, a gente tem várias pró-reitorias, né, e uma delas é a de ensino. Então, nós tivemos um edital, que a gente ali trabalha ensino, pesquisa e extensão. E no edital de ensino que tivemos em maio, nós submetemos esse projeto com esse nome pomposo, como você disse, é um nome comprido. Quem que teve a ideia desse nome? Bom, aqui, ó. Frank? O Frank. Porque às vezes tem que ter um nome bonito, né? Às vezes se põe um nome lá simplesinho, né? O nome ajuda, não, né? E eu acho que o nome, assim... Pior que não tem uma sigla, né? Não deu uma sigla. Mas como é que vocês chamam intimamente? Como é que vocês falam? Vocês não falam, vamos hoje falar do Projeto Currículos Inovadores Integrados por Projetos Interdisciplinares e Metodologias Ativas. Eu esqueci de ler a linha de baixo. Vocês não falam como é que ele é? Só Currículos Inovadores. Só Currículos Inovadores. Currículos Inovadores, fica mais fácil. Então, como é que foi a ideia? Foi esse edital que, né, era para todos os campos do Instituto Federal.
E nós submetemos a nossa proposta, que na verdade é um amadurecimento de um trabalho que a gente já começou em 2015. E a gente vem estudando sobre esse assunto, sobre essa questão da integração curricular, que é um desafio ainda para a gente, né? E então a gente submeteu esse projeto e conseguimos aprová-lo, né? Em segundo lugar, como você citou. Então a gente tem um recurso, inclusive, para o desenvolvimento das atividades. E é um projeto grande, porque é um projeto que está aí sendo desenvolvido no curso de licenciatura em Ciências Biológicas e no curso técnico integrado em administração, né? Do curso técnico em administração integrado ao ensino médio, que é outro nome comprido aí, ó. Então, isso que é importante, porque a gente já recebeu aqui o Fábio Lenk também, então é o curso de enologia. Aí nós temos o curso de ciências biológicas e tem um terceiro curso, né? Tem o Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e temos o Bacharelado em Administração. Então são 4. Esses são os 4 cursos superiores. Agora, vocês estão trabalhando no curso superior com ciências biológicas. Isso. Nesse projeto. E naquele curso que é o fundamental integrado, aí vocês estão trabalhando com administração. Isso. Por que vocês escolheram, aí vocês vão revezando na resposta, ciências biológicas? Por que com ciências biológicas e não com enologia, por exemplo, Frank? Bom, esse projeto, na verdade, quando você olha a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela é de 96, ela já previa a integração curricular, ou seja, um diálogo entre as disciplinas do curso, né, chamado de interdisciplinaridade. Então, quando você vai ao mercado comprar alguma coisa e o cara fala o preço, ele não para e fala assim, agora é matemática, tá? Daqui a pouquinho ele explica do produto, agora é ciências. Ou ele fala alguma coisa, conta uma história, agora é língua portuguesa. Ninguém faz assim na vida, no dia a dia. As pessoas falam de forma integrada e interdisciplinar. As conversas. Na escola, é tudo separado em disciplinas, em matérias. Então, elas atuam como compartimentos estanques. E o aluno, muitas vezes, não tem noção de que esse todo dialoga o tempo todo entre ele. Então, essa previsão na lei, ela acaba não acontecendo nas escolas, porque os currículos não são elaborados de forma a dialogar. As pessoas trabalham de forma isolada. Então, essa proposta do diálogo é um projeto de pesquisa nosso, como mencionou a professora Ana, em parceria com a Universidade do Porto, Portugal, né? E a gente começou lá atrás e tivemos um outro projeto aprovado no ano passado, né, os 4 professores, né, que o Márcio não está aqui. Não falei, né, do Márcio Pereira. Márcio Pereira. Opa, ele participa abraço, Márcio. também desse projeto. Então, inclusive votos de melhora para a esposa dele, que está hospitalizada, por isso que ele não veio. Né? Então, no caso aí, a ideia do projeto é justamente essa, fazer dialogar as disciplinas, né, os professores, as propostas, as atividades feitas em sala de aula. Né? No caso de ciências biológicas, eu dou aula nesse curso, eu e o Márcio. Então, e as duas dão aula no curso técnico integrado em administração, além de outros cursos também. Então, nós assentamos, construímos o projeto na ideia de dialogar e com outros professores também. Então, através desses projetos, no caso do ensino superior, nós escolhemos 2 temas, que é estresse e emoções tóxicas, né, para trabalhar isso na questão das ciências biológicas, fazendo pesquisas, aprendendo mais sobre isso, o estresse na vida acadêmica, na vida profissional, né, na vida estudantil, os professores também. E o outro é Conhece-te a ti mesmo, segundo o projeto, que é formação de habilidades profissionais para os professores de ciências biológicas, que o nosso curso é uma licenciatura. Então, vários professores participaram, cujos nomes não estão aí, né, mas que participaram também nesse diálogo desses 2 projetos. Várias coisas articuladas e integradas aconteceram. No caso do ensino médio, aconteceu um negócio muito interessante. Né? Elas conduziram um projeto que ele resultou numa grande mostra. Né? Aí a Júlia pode falar melhor disso. Isso, vou passar para... Mas só um detalhe assim, até outro dia eu conversei com o pessoal da FATEC, também aqui de São Roque, e é muito legal que São Roque tem a FATEC, tem ETEC e tem o Instituto Federal. Olha a importância, isso é muito legal, né, da gente ter... Tecnológica, formação técnica. Então, por exemplo, que fica muito assim, o cara faz jornalismo, né, não conversa com o cara que faz direito. Ou o cara que faz educação física não conversa. E lá na FATEC, por exemplo, tem um curso de turismo. E tem um curso lá da área de informática. E também eles promoveram essa integração, porque quem está fazendo o turismo, ele já pode manter contato com o pessoal da informática para aprender um aplicativo
Né? Olha, então, Perfeitamente. olha, como que funcionaria um aplicativo para pontos turísticos? Faz esse intercâmbio com o curso que às vezes o pessoal está aprendendo informática e fala, mas o que nós vamos desenvolver? Que tal um aplicativo? Né? Então, é legal ter essa integração, não fica A vida em só o sociedade, advogado. ela dialoga o tempo todo, né? Ela não trabalha de forma isolada. Então, a escola tem que estimular essas interligações, interconexões. E isso que eu vou passar para a Júlia Nogueira, isso faz parte das diretrizes básicas do ensino e isso às vezes acaba passando. Passando batido, exatamente. O nosso trabalho é justamente praticar essa interdisciplinaridade, favorecendo o aluno e a relação do aluno com a vida para que ele está sendo preparado. Então, ensino técnico profissionalizante, ensino médio integrado ao técnico. Então, nós também visualizamos o aluno como um futuro ser que vai se interrelacionar com várias frentes simultaneamente. Então, como que eu, assim, um pouco baseado na fala do Frank, né, quando ele está falando que você vai no supermercado, você está sempre... As disciplinas dialogam intensamente, elas não existem fragmentadas. Então, dentro da arte, o trabalho que eu faço há mais de 30 anos, eu mesmo sendo uma pessoa da área da música, porque meu pai era músico, então eu trabalho com violão faz muito tempo. Agora, o trabalho que eu vim desenvolvendo dentro das escolas foi a multiplicidade das linguagens da arte. Ou seja, quando eu estou aqui, eu estou ouvindo som, eu estou vendo cores, cada um está com uma roupa. Hoje é um dia de verão, entendeu? Está todo mundo... A camisa colorida, as né? nossas percepções, elas são múltiplas, então não tem essa, eu só ouço, eu só vejo. Então, a gente tem que trabalhar com esse elemento múltiplo que está o tempo... Nós estamos interagindo o tempo inteiro. Então, isso favorece a percepção do aluno como sujeito dentro da vida dele, né? Dentro de quem é ele, para onde ele quer ir, o que ele pode. Então, o trabalho com os direitos humanos está muito ligado a essa percepção do aluno como alguém que tem deveres e direitos. O próprio nome da mostra de arte foi multilinguagens, né, Júlia? Exatamente. Justamente nesse sentido de relacionar e favorecer um olhar múltiplo, né? Um olhar múltiplo e integral do sujeito aluno. Esse é o nosso ponto fundamental. E eu vou passar aqui para o plenarinho, já vou dar o espaço que... Mas acontece, por exemplo, alguém que está num curso de biologia, aí ele começa a ter mais contato com o curso lá de enologia. E às vezes acontece dele mudar de curso? Sim, migrar? Sim, gestão ambiental. Alguns alunos fazem um curso depois de outro, ou ainda administração. Na verdade, a gente tem. Até assim, os egressos do ensino médio, a gente tem bastante gente que ingressa depois no superior ali. E a gente tem, às vezes, até casos de pessoas que fazem uma primeira graduação em um curso e depois voltam para o instituto para fazer outro curso, né? E eu acho que, amarrando um pouco isso que eles estavam falando, eu penso que no curso de licenciatura esse projeto tem uma importância muito grande, porque é um curso que prepara os professores que estarão na sala de aula no ensino fundamental daqui a pouco tempo, né? E no caso do curso técnico também, porque esses meninos e meninas vão, mesmo que prestar vestibular, ou vão se inserir no mundo do trabalho, né? E naquele projeto eles têm condições, inclusive, de desenvolver melhor o relacionamento interpessoal, porque tudo feito em equipe. Então, ele sempre tem uma responsabilidade que é individual, mas ele faz parte de um grupo que precisa chegar num determinado resultado, né? Então, tem aí a questão do gerenciamento, né? Quando você perguntou também por que esses cursos, é porque nós temos já esse trabalho e é os cursos onde a gente está atuando predominantemente. Embora a Júlia dê aula em todos os cursos do ensino médio, eu dei aula em outros cursos superiores e também no médio, né? Então, é um pouco aí o encontro que dá para ser feito nesse momento, que é bastante desafiador também. É legal essa interligação. E Zé Fernando, você que muito tempo com experiência como professor de educação física, como é que você via? Às vezes era assim, o professor de educação física ficava lá na dele.
Não tinha um relacionamento. Houve uma época, na época que eu era aluno, que isso acontecia muito. Quando eu comecei a ser professor, eu vi que era pior. E como eu nunca... A educação física era meio de lado, assim? Como eu já expliquei uma vez aqui, eu nunca gostei muito de escola, sabe assim? De como é, não como aluno, mas de como são nossas escolas. Até do posicionamento da cadeira, de um ficar eu vendo a nuca do outro. Então eu preferi trabalhar... Isso a gente já muda, viu? Isso que eles estão fazendo é um sinal daquilo que você Exatamente. imagina ser o melhor. Exatamente. E eu preferi trabalhar em clubes e centros esportivos. E no meu centro esportivo e alguns da prefeitura, nós pegávamos alunos do primário, né, que a gente falava, porque eles não tinham educação física. Eles tinham a partir da 5ª série. Então nós pegávamos e dávamos aulas. As professoras levavam, que era tudo pertinho, levavam e nós dávamos aulas. E eu brincava, eu era supervisor de estágio. Então eu brincava, os estagiários ficavam fazendo estágio, falavam, então hoje vamos brincar de boliche? Vamos. Então, porque vinham pequenos, brincava de boliche, falavam, 9, derrubou 3, quanto tem aí? Tem 6, 5. E nós usávamos a matemática. Nós brincávamos de Pac-Man, que era um brinquedo que tinha na televisão, lá nos antigos videogames, aquelas coisas. Nós brincávamos nas riscas da quadra. E eles adoravam isso aí, com bola. Então, um dia eu falei, então agora vocês vão fazer uma... Infelizmente eu não guardei, foi um erro. Vocês vão fazer uma composição, aí, uma redação, mas tem que ser bonitinho, não pode ter erro, tem que ter acerto. E eles fizeram, dizendo o que era jogar, e a gente fazia essas brincadeiras, aí a gente falava de morro, essas coisas, justamente para... Num horário de brincadeira, que você não estava ensinando basquete, vôlei, estava bem descontraído, a gente usava esse tipo. Mas não era só eu, tinha vários professores fazem isso, né? Mas você comenta isso, é interessante, porque uma parte desse projeto, né, também foi... A gente fez vários eventos. A gente tem uma disciplina de projeto integrador, né? Inclusive, eu atualmente leciono juntamente com o professor Rogério Souza, né, e faz parte também desse projeto que a gente está comentando aqui. E uma das ações que nós fizemos esse ano foi um interclasse de vôlei. Porque, como o Frank disse, tem vários professores envolvidos, né, como colaboradores desse projeto. E o professor de Educação Física, Rafael Novaes, é um deles também. E nesse interclasse de vôlei, a gente trabalhou também a questão de gênero. Então, para montar os times, né, a gente precisava ter meninos e meninas. E aí eles fizeram, foi um barato, assim, porque eles também, no curso de administração, né, no curso técnico, eles estão aprendendo. Então, a gente está funcionando como uma empresa de eventos, né? Então, a gente tem 4 equipes funcionando, e aí todos os eventos do campus, a vinda da Luísa Erundina, todos esses eventos são realizados, organizados por essa turma de alunos. Né? Então, esses convidados todos que vêm aí? Isso, aí eles cuidam de toda a parte da organização, a parte de audiovisual, tudo isso. Eles praticam, assim, né? Eles montam toda a organização, isso é muito importante. Eles organizam e participam. E participam, exatamente. Porque daí a turma deles também tem que apresentar algo naquele momento, exatamente, naquele evento, né? E isso daí o Zé me fez lembrar uma história, viu, Zé Valério? O Zé Fernando ontem estava contando uma história para mim, que ele fazia educação física em Sorocaba, e aí o professor falou que vocês tinham que organizar um campeonato completo. No SESI. No SESI. Tudo. Tabela, banda, eles arrumaram tudo. Foi maravilhoso. Só esqueceram que na hora do hasteamento da bandeira, não levaram a cordinha para pôr a bandeira. Como é que era o professor Otto lá? Ele ficou louco da vida. Ele falou, como se que deixar a cordinha, os caras roubam. Você tem que trazer a cordinha. Então, eles organizaram, só não tomaram 10 porque a hora que foram hastear a bandeira... Exato, eu acho muito importante, quer dizer, eu vou dizer uma coisa pra você, eu saí muito preparado para essas coisas. Eu saí bastante preparado porque justamente os professores... Quantos anos você deu? Aula? 40 anos. Pouquinho. 40 não, menos, 30 e alguma, 36, 37, uma coisa assim. E eu me senti muito preparado com isso, bastante mesmo, porque nós saímos, como o que vocês estão fazendo, eu acho que é ótimo pra gente, porque eu saí já com coragem de fazer qualquer coisa, sabendo o que tem que fazer, eu tenho que ter uma cordinha. Sabe que essa parte do nome do projeto, metodologias ativas, a ideia toda é o trabalho em equipe, em cooperação, os estudantes organizados, os professores também. Então, é por isso que o nome é pomposo, comprido, mas tem várias coisas integradas. Uma delas é essa, o tempo todo trabalhando em equipe.
né? Nada de forma individual e isolada. Porque hoje o profissional, acabou aquele profissional que às vezes ele ficava lá no serviço dele e alguém precisava, não sei o quê. Olha, só tal pessoa é que tem a chave do cofre. Então precisava guardar. Não, o arquivo morto, precisa não. Algumas pessoas, vamos dizer assim, é que fosse egoístas, mas é que era um sistema em que era assim, né? Falava, então quando ele se aposentar, quando ele se sair, a gente muda. E aquela pessoa tinha assim na cabeça. O dia que eu parar, isso aqui fecha. E muitas vezes a empresa continua. Quer dizer, esse profissional que tinha essa mentalidade que só ele pode fazer, isso mudou, não existe mais, né? Inclusive, interessante você colocar, porque às vezes acontece quando você vai, você, professor, sabe disso, você monta os grupos, né? E aí passa um pouquinho, dá algum conflito, alguma divergência, né? Opinião, enfim. Tem um grupo de seres humanos, é muito fácil ter conflito. E aí eles querem mudar de grupo. E a gente orienta, fala, não, a gente vai conviver nesse grupo, porque chega no mundo do trabalho também, você vai ter uma equipe de trabalho, você vai ter que conviver com ela. Você não vai escolher se você vai trabalhar com o seu melhor amigo ou não, né? Isso que tinha da mãe, né? Ia lá, olha... Ele não caiu na classe do vizinho, eles hoje. vivem... Não tem isso? Tem. Mas ele se dá tão bem com a prima dele. Ou outro caso, você fala assim, não, eu não quero que fique na classe daquele menino, né? Ou porque muitas vezes é porque você tem dentro do grupo alguém que não está fazendo o papel dele. Mas é justamente esse um importante aprendizado que ele vai ter ali. Motivar uns aos outros, aprender uns com os outros. Conseguir se colocar também. Olha, você está fazendo uma coisa que está me incomodando, ou assim, nós como equipe não estamos tendo um resultado. Eles discutiam sobre a dinâmica do grupo, o que estava acontecendo, dividiam tarefas, compartilhavam ações. Então, tudo isso faz parte desse projeto. Isso estava lá atrás no projeto e aconteceu ao longo do projeto. Não, pode falar, professora Juliana Nogueira, não é fácil integrar uma turma. Pô, o Zé Balaia, que já foi muito de partido político, ele já viu muita briga. Ele já viu muito cara sair do partido que falava assim, não, agora é minha vez de ser candidato a prefeito. Não, mas não vamos fazer. E não aceitar, né, Zé? A administração do ser humano não é fácil. E na política, então... Essa convivência política é complicada sob o ponto de vista dos interesses que estão envolvidos ali naquele cenário todo, né, de disputa pelo poder, etc. Mas eu acho fascinante isso daí que vocês estão desenvolvendo, porque às vezes você tem uma visão, quem está de fora tem uma visão da escola, em que o aluno vai lá para cumprir aquele horário, né, e volta para casa, e lá ele... Chegando até sugerir ensino à distância, né? Meu Deus. Agora é um absurdo isso, né? Não, mas é um absurdo. Você acha que ensino à distância o espaço não funciona? Em algumas coisas. Existe, assim, o que eu iria colocar agora... Isso, que eu gostaria que você colocasse. É a respeito dessa questão desse projeto. Ele está cumprindo uma função que é dificílima dentro das instituições de um modo geral, porque elas têm uma forma de trabalhar com a educação sempre mais conservadora, porque você chegar lá na classe, você prepara um conteúdo na sua casa, você leva tudo preparadinho, tal, né? E aí você dá aquele conteúdo, o aluno escuta, né? E muitos alunos, inclusive, têm um perfil que preferem mais essa forma de trabalho, apesar deles que é mais cômodo, é mais fácil, tanto para o professor, vai lá, o aluno fica. Agora, esse tipo de trabalho, ele modifica a instituição, ele modifica o ser humano, ele incentiva uma nova visão relacional do ser humano, que é muito importante. Você acaba descobrindo um talento ali. Exatamente. Que estava... Por exemplo, você vai aplicar uma atividade, eu estou lembrando de uma atividade que para a amostra, nós construímos um boneco enorme de resíduos sólidos, com um grupo de meio ambiente. E na construção desse boneco, todo mundo, cada um fazendo uma coisa, trabalhando com 40 alunos ao mesmo tempo, né? Não é fácil. A gente ouvindo música ao mesmo tempo, combinando como é que a gente vai equilibrar isso. Daí vem uma e fala, põe uma sainha nele, não sei o que lá. Daí chega uma outra aluna e fala, eu não gosto de sainha, vamos deixar ele, né? Esse negócio de sainha não está com nada, né? Então você vai começando a se aproximar do cotidiano, das ideias que o aluno vai trazendo, e você consegue
dialogar com este ser verdadeiro, que não é um ser ideal. Cada um tem a sua singularidade. Então, a gente estimula a manifestação dessa singularidade, estimula a soma e não a subtração, estimula o diálogo das diferenças. Isso é fundamental e é muito mais difícil fazer. Que a gente está vendo na política hoje, né? O que tá, Exatamente. Aquele candidato fala para o público dele, né? Ou então ele tem o eleitor dele ali. O outro fala para o público dele. A gente não vê o candidato A tentando apresentar uma proposta que consiga convencer um outro público, né? Quando a gente fala, a gente está muito dividido em tribos, né? Parece que assim, é o que gosta do verde, é o que gosta do azul, e isso... Justamente o que está beneficiando o trabalho deles. Vocês têm que fazer junto o verde, o vermelho, você tem que conviver com o contrário, né? E para o bem extremamente comum. importante isso. Por isso que a escola à distância, eu não consigo ver alguém estudando educação física à distância. O professor de educação física não tocar no aluno e não falar assim, Zezinho, ele deu uma trombada em você sem querer. Entendeu? Ele tocou em você sem querer. Se você não fizer, se você não aprender isso, vamos dizer assim, nos bancos escolares, você vai aprender aonde? Na vida? Depois de dar tanta cabeçada. Então, tem algumas coisas que é importantíssimo. Eu não vejo isso. Eu tenho que tocar no meu colega. Ela fala, nossa, vamos fazer isso. Tá? Segura, Zé. E essa colocação é importante, porque, por exemplo, eu até me lembrei do interclasse de vôlei, né? Que tem aquela coisa da provocação de torcida, que eu acho que também dá pra gente fazer canja de galinha, paralelo arruma com a outro time política, para jogar na nossa linha. É Que paralela à que política. Faz o paralelo com a política, porque daí é a orientação, né? A hora que a gente está ali em volta dos alunos, né? E falando, não, esse tipo de provocação a gente responde com um bom jogo. Então, que eu acho que na política se responde com uma boa atuação política honesta, né? Bons projetos, com bons propostas. projetos. E aí que tá, né? Porque hoje o que a gente vê é o quê? Um criticando o outro, né? Ao invés da gente... E ninguém para falar assim, não, o que precisa ser feito? Vamos E o que precisa ser construir, feito é para o bem comum. Então, acho que isso também é uma grande coisa, assim, que une a gente, porque é algo no qual a gente acredita, né, e que a gente quer desenvolver nesses meninos, nessas meninas, e a gente procura envolver as outras turmas paralelamente, como foi o caso da Mostra de Artes, porque isso também é a missão do Instituto Federal, né? Então, é esse tipo de formação que a gente precisa ofertar. Só te perguntando nisso à distância, né? O espaço está aberto para quem tem curso à distância e tal, né? A opinião de vocês, né? O Rabechini entende que curso à distância não é a melhor opção e vocês também têm a sua opinião. É que, na verdade, ou como é que funciona? Só para a gente também nós vemos assim, É. Na verdade, quando nasce, eu estou no ensino superior há 20 anos, estou na educação há 30. Quando nasce a ideia da educação à distância no Brasil, ela vem tentando copiar modelos dos Estados Unidos e da Inglaterra, né? Então lá não são todos os cursos que são à distância, não são todas as disciplinas. Sempre isso é fragmentado, escolhe-se aquelas para poder fazer à distância. E quando vem para o Brasil, a regulamentação é um pouco diferente. Então houve uma abertura muito grande nesse sentido. Há aspectos positivos na educação à distância, sim, há cursos que valem. E agora, na educação básica é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso tem que ser visto com muito cuidado, né? Ela não é uma educação profissional, ela está formando ali para a vida, é uma formação integral ainda. Então, a gente vê com certas ressalvas esses movimentos que tendem a pensar que você pode, na educação básica, né, colocar tudo em EAD. Isso é muito perigoso. Isso né? Então, assim, isso é extremamente perigoso. Então, acho que assim, não se deve. É isso. Há Não se vantagem, sim, na Sim, educação à mas distância, quando se pensa não em nesse formação caso. profissional, em outro nível de educação. Né? Mas quando você pensa na educação Pode ser básica... uma pós-graduação. Mesmo algumas graduações, ou mesmo parte das disciplinas da graduação. O mundo moderno tende para isso. A comunicação, as mídias digitais. Mas assim, você não pode abandonar o contato humano, como ele falou, a proximidade, o valor do professor. Então, tem que ser visto sempre com uma análise mais aprofundada. E não pode ou pode, né? Tem que ser com calma. É isso que eu ia colocar. Eu trabalhei com educação à distância. Eu participei... Quando foi a primeira turma da Universidade Aberta do Brasil, eu trabalhava lá na UFLA, né, na Federal de Lavras, Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Lavras, onde nasceu José Silvério, grande locutor esportivo, só que ele nasceu ali do lado que acho que era
uma cidadezinha do lado ali, que depois Nepomuceno, é Ita alguma coisa, mas ele é de Lavras, grande locutor esportivo de Itumirim, Lavras. Isso, Itumirim. Itumirim. O Silvério é seu Itumirim. Tem muitas cachoeiras bonitas. Então, eu trabalhei então bastante tempo com graduação e com pós-graduação à distância. E eu vi pessoas muito bem formadas dessa maneira também. Mas acontece que, assim, hoje a gente tem, né, oportunidade, então você colocar uma porcentagem do curso que você possa usar as mídias, né? Então você tem ferramentas de aproximação virtual com um aluno, fazer uma avaliação e etc. Mas o que não dá? Para a gente pegar e achar que uma mesma coisa serve para tudo, para todos os cursos e pode ser regulamentada de uma mesma maneira para todas as áreas do conhecimento. E a tal da e menos proliferação, ainda, né? Como tem no curso superior A falta também de em algumas controle áreas. nesse É. sentido. sim, porque né? daí você perde Vira qualidade. comercial, né? Isso, uma abertura desenfreada. Sim. Então, assim, tem um aspecto que não foi observado. É uma pena nesse sentido, né? Porque tem instituições sérias que fazem com muita seriedade isso, mas tem aquelas que, infelizmente, no nosso país não tem a fiscalização adequada. Então, isso merece uma análise mais aprofundada, assim. Sim, na com educação à certeza. distância. E eu acho que na educação básica a gente realmente precisa desse contato. Eu acho que não é naquela forma da sala de aula que a gente estava comentando aqui, dos 40 alunos sentados de frente e a gente Fazer passando, um círculo. transmitindo assim conhecimento. Não é isso. Eu trabalho é a construção, em né? círculo. Círculo. Eu trabalho, Carol já fez várias aulas, a gente estabelece diálogos de várias naturezas, jogos dramáticos, trabalho com música, com vídeo, sempre nesse formato. Já chegamos até a fazer verdadeiras sessões de terapia, das pessoas realmente se colocarem com honestidade. Sim, choram, mas Como porque você falou, hoje a constelação, você imagina outro dia a essa gente faixa- recebeu. A constelação, a É. gente recebeu outro dia aqui, fugiu o nome dela, que é Crespi, não quero o primeiro nome dela, veio já aqui já 2 vezes. Hã? Nirley, né? Nirley Crespo, um abraço, Nirley. Ela falou que faz isso constelação para empresa, para família. Então, acho que é mais uma coisa mais ou menos. É uma prática semelhante, exatamente. Semelhante. Que deixa o aluno à vontade para poder se colocar também. Se abrir. E, inclusive, investir em novas formas de se expressar, porque às vezes ele não tem nem essa oportunidade. Né? Isso é fundamental porque, assim, na hora que a gente abre esse espaço, a gente está conhecendo o aluno enquanto sujeito, enquanto indivíduo, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem aquele grupo, aquele coletivo ali. Então, isso é importante e é difícil, porque a gente trabalha com 40 alunos dentro de uma sala. Então, E você jovens do enxergar- ensino médio, jovens. É. Essa faixa Já não etária, é fácil Você- nesse muita aspecto, mudança. né? E você poder enxergar cada um deles, né? Poder conhecer cada um deles, escutá-los. Eles têm muita necessidade de escuta, isso também já cientificamente Eles querem ouvir? comprovado. Às vezes eu percebo meu filho lá de 12 anos, a gente quer falar, às vezes ele não quer ouvir muito. Olha, né? tem muitas vezes que eles querem que eu dê aula do relacionamento com os pais, né? Ai, ai. É porque passa por isso. Mas, assim, eu a tal tenho da visto... terapia de grupo. Tenho visto, inclusive, dissertações de mestrado. Eu terminei o doutorado faz pouco tempo. E lá tinha um grupo que pesquisou com jovens, né? E o jovem, ele tá assim, ele tem um excesso de informação na palma da mão dele. É demais, que a gente. Ele tem também uma coisa que ficou cultural, né? Então, eu termino o ensino médio, eu devo fazer uma faculdade. Mas acontece que não se conversa sobre isso. Então, eu quero mesmo isso, por que eu quero? Vou qual fazer para agradar meu faculdade? pai. Tem isso ainda? Tem isso ainda, muito, tem bastante. Então, eles, hoje, eu acho que a necessidade deles é de ser ouvido. Então, é preciso um espaço de escuta na escola e na família. Tá, uma coisa que eu falo é o seguinte, né? Quando eu nasci em 66, então vamos pegar lá 76, eu tinha 10 anos. Então, futebol, adoro futebol. Então, domingo à tarde, eu vi o futebol pelo rádio. Então, estava ouvindo lá a transmissão pelo rádio. Então, imaginando, né, como que era o lance e tal. O gol, a gente ia acompanhar no Filmando a Rodada da TV Record com o José Luiz Menegatti ou o gol do Fantástico. No outro dia, ia comprar a Gazeta Esportiva, porque iam sair mais detalhes. Então, quer ver, tinha a parte do rádio, tinha o gol que a gente via rapidamente, né, que nos melhores momentos. Aí depois você comprava a Gazeta Esportiva, que era a leitura, e aguardava a chegada da placar da quarta-feira, porque vinham as fotos coloridas.
Do Brasil todo. Do Brasil todo. Então, agora não, você tá ali na hora do jogo, o rádio está transmitindo, a TV está mostrando, o celular já está repetindo o lance, já tem a foto colorida, quer dizer, tudo de uma vez só, que às vezes falo, aquilo que eu demorava... As 200 mesas redondas para você 200 ouvir os mesas palpites redondas de todo que a mundo. gente assimilava. De repente se vem tudo de uma vez só, né? A verdade é que o mundo mudou e a escola tem um modelo que está preso ao século passado. Na verdade, ao século XIX, né? Então, aquelas carteiras enfileiradas, né? O conteúdo estático. Então, o mundo está mudando muito rapidamente. Nós somos promotores de metodologias ativas de uma forma muito dinâmica. Temos artigos publicados, temos livros sobre esse assunto. Eu quero que você passe, você já escreveu livros? Sim, sobre esse tema, inclusive. Por exemplo, qual é o nome do livro que você escreveu? Trabalho em equipe, aprendizagem cooperativa. Trabalho em... Lucas, vê se você acha para nós aí, tem a capa na internet. Então, vamos lá, trabalho em equipe... Aprendizagem cooperativa. Aprendizagem cooperativa. E pedagogia da cooperação. E pedagogia da cooperação. Põe aí livros, professor Frank Viana Carvalho, se aparece a capa de algum nós lado. temos artigos publicados juntos, Júlia, Ana, eu, sobre esses temas, essas propostas de articular o trabalho. E quando a gente vai para a sala de aula, a gente propõe essa divisão em equipes, em grupos, para poder compartilhar o conhecimento, para estudarem juntos uns com os outros, aprenderem uns com os outros, aprenderem conosco. Tem algo muito dinâmico. A gente está tentando, no máximo possível, acompanhar essas mudanças que o mundo vem em prol do conhecimento. Né? Não é mudar por mudar, é mudar para poder aprender mais, para poder crescer mais, interagir mais, levar o estudante a crescer mais e ser um bom cidadão, um bom profissional. E tem nesse relacionamento de vocês, dessa nova forma de agir como profissionais do ensino, então, essa questão vocacional, você percebe algum garoto ou garota ali que não é bem aquilo que ele quer e você pode até estar direcionando, não que manipulando inclusive temos nós trabalhamos na construção de um teste vocacional mais amplo, né? Não sei nem um teste, uma orientação vocacional. Orientação vocacional. Isso, que ocorreu no interior do projeto também, né? Então, os alunos, eles têm essa oportunidade também. Então, é algo que vem sendo desenvolvido assim. Esse projeto é uma espécie de culminância disso, né? Algo que a gente vem fazendo há alguns anos, que é bem possível de fazer em outras escolas, em outros modelos, desde a pré-escola, na pós-graduação. É possível fazer as disciplinas dialogarem, os professores dialogarem, os conteúdos dialogarem, trabalharem em equipe e todo mundo aprender mais com isso. Então, é bastante possível. Aí eu entro numa questão, por exemplo, é legal quando você está falando isso para a história e tal, e quando entra a questão política, né? Aí a gente, por exemplo, a gente vê, eu posso estar enganado, vamos ver, mas o Instituto Federal, vamos dizer, os professores são um pouco mais para a esquerda, vamos dizer, é isso. E aí as pessoas falam, mas quem é do Instituto Federal, lá é tudo pessoal mais de esquerda. Como que é a política? Como que que vocês tratam a política em sala de aula? E nesse momento que se discute, o professor deve... Como que é essa questão política, aproveitando a experiência de vocês? A questão aqui é muito importante falar sobre isso. A questão isso assim, por exemplo, a criação do Instituto Federal se deu no governo... Governo Lula. Lula, não é? Mas, ao mesmo tempo, toda essa dinâmica que vocês estão implantando e tal é uma coisa de alto nível, assim, fascina. Então, que transcende isso aí. Então, transcende, isso daí é uma coisa, por exemplo, ultrapassa. que deve ser defendida pela sociedade numa eventual mudança de rumo, talvez, que possa vir a ocorrer. Um alerta que a gente possa estar dando aqui eu acho que isso é dessa questão política. A gente vai falando e se complementando uns com os outros aqui. Mas é bom assim, enfatizar o seguinte: o Instituto Federal ele não começa com o governo Lula. Ele nasce com Nilo Peçanha em 1909. Olha que legal. Assim, as escolas técnicas, como elas nascem nesse modelo, nascem lá. Quando chegou em 2002, 2003, já havia em torno de 98 a 100 escolas. Né? No governo Lula houve uma expansão e uma mudança de nome, uma mudança de formato, uma mudança de estilo de administrar. Então saiu de 100 e poucas para 650 agora no final do governo Temer, inclusive, né? Governo Lula, Dilma e tal. Então assim, houve uma grande expansão no governo Lula e mudou esse formato administrativo. Passou a ser Instituto Federal, em São Paulo era Cefet, né? E houve uma época que era Instituto Federal, né? E assim vai, tem vários nomes esse instituto, né? Tem. Escola Técnica Federal, Escola Técnica Federal de São Paulo, e aí vai. Eu acho que aqui começou a construir no governo do Fernando Henrique Cardoso, que começou a construir o prédio.
Se não me engano, aí, o prédio aqui foi no... daqui Foi era uma pra ser dificuldade, escola parou uma comunitária. época. foi. Era a escola comunitária. Aí Antes depois- de ser, Mudaram o né? nome. Acho que vem mudaram, desde o Liceu de Artes e Ofícios. É, exato. É Ofício. bastante Sei lá. antigo, não é Sim, bem... a formação técnica Exato. e profissional. Então, é essa questão que é bom colocar. E é interessante também a gente colocar que quando muda, né, para esse formato de Instituto Federal, dá uma força muito grande, porque ele passa a ser uma autarquia como as universidades. Independente. E aí a gente também com a missão do desenvolver o ensino em diversos níveis, né? Então é essa coisa da verticalização que a gente fala. Então a gente oferece, por exemplo, no nível médio, né, integrado ao técnico, a graduação, a pós-graduação na mesma área de conhecimento, no mesmo eixo tecnológico, que é a terminologia usada no âmbito do Instituto Federal. E também é uma instituição para desenvolver pesquisa, para fazer extensão. Então, assim, amplia, né, a função dessa instituição que nasce lá em 1909, vai passando por essas transformações todas, às vezes com avanços, às vezes com retrocesso. Então, essa mudança de rumo, como você está comentando, a gente agora é, sim, um momento de ter uma atenção que, muito embora a gente tenha aí essa coisa vinculada, de certa forma, à esquerda, por conta dessa expansão nunca vista, né, que aconteceu, mas a gente tem também outros professores que apoiam a direita, enfim. Não é uma questão... Nesse sentido, não é, ele é não muito é uma eclético. instituição... Ele é muito muito Fica meio que um eclético. carimbo, mas na verdade, pelo que a gente está conversando com vocês, é alguma coisa aberta. Aberta, porque justamente sim, plural. Plural, isso é o que se importantíssimo. pressupõe Próprio é nome, né? justamente- Currículos inovadores. Então, né? é aí que... Agora, o que a gente teme, né, no caso, nessas alterações que possam ocorrer, por conta até do perfil do mandatário, é questão de transferência de recursos, Sim, alguma coisa de nesse verba. sentido. Esse congelamento que a Interferência gente em teve aí, currículo, grade né, curricular, Zé? alguma Já coisa. teve o teto, tá congelado o teto do investimento O que e afeta educação, não né? só PEC os dos institutos gastos federais, aí, mas né? toda a educação no país. Né? Então, assim, na verdade, o Instituto Federal ele não é uma instituição de esquerda, de forma alguma. É uma instituição que tem vários professores, que tem suas vertentes políticas, né? E que são a favor dessa pluralidade, desse diálogo muito aberto. A grandeza política é você reconhecer que mesmo com um governo que você, digamos, não gosta ou não votou nele, fez coisas boas, né? Sim, Entendeu? Então sim. fez coisas que devem E que você permanecer ser valorizadas, tem que valorizadas. permanecer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, talvez até tosco, vamos dizer assim, né? A ponte Rio-Niterói foi construída no governo militar, a usina de Itaipu, e todo mundo faz uso disso. Não, isso foi pelos militares, não podemos. Não, não é assim que funciona. Então, os institutos federais, a expansão foi no governo do PT? Foi, mas ele é para toda a população. Né? Os professores têm diversas origens e pensamentos políticos. Então, assim, de forma alguma, a instituição é de esquerda. Não. O pensamento, se há alguma predominância, talvez porque nos professores no Brasil a academia tem uma tendência à esquerda, mas isso nas universidades federais, existem várias escolas, então assim, não é porque é o Instituto Federal, há uma tendência na educação, talvez, E mesmo que eles- aceitar algumas ideias. e de mesmo esquerda. que ele A cabeça exponha, né? aberta, a turma já taxa como Sim, esquerda. sim, é por Você é a isso. favor da diversidade, alguma coisa. Já- Cara de já esquerda. tá Pode até ser, rotulado, mas, né? mas não é bom que todos sejam também. Não, mas- Eu mas- penso assim, não é? E o professor, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, né? Mas quando o professor expõe as ideias dele, ele discute também e respeita a ideia do Sim, contrário. sim. O professor é isso. Né? Sim, O professor é. é isso. Ele expõe, ó, eu gosto do vermelho. Ah, mas eu gosto do branco. Bom, tudo bem, mas vamos. Tem os dialogar. pontos bons, vamos dialogar. O meu vermelho é bonito, o seu branco também Sai um é. rosa E aí. por aí, exato. Vai sair o rosa se a gente misturar. Vai tal. saber. Não é? O Com professor, certeza. o professor é assim, eu não acredito. Você exagera, escola isso, escola aquilo, mas Sim. conversa mole pra E- mãe dormir. e é O import- professor não é dessa forma. E é justamente, o professor, o que ele vai incentivar? Que a pessoa leia, se informe, conheça estude, um conheça, lado e o isso. outro, porque senão você nem vai Exatamente. criticar, você vai conseguir. E seja uma pessoa Né? crítica. Então, E seja seja- crítico. exatamente. É o que a gente quer dos alunos, seja Cidadão. crítico. Seja crítico. Seja um cidadão. Construtivo. Exatamente. Isso, Exatamente. nesse É isso aí. sentido, assim, sempre pensando na coletividade, pensando no bem comum, né? Porque eu não posso estar bem se a pessoa do meu lado não tiver.
Né? Então, eu acho que essa quando tem essa coisa também da esquerda com a instituição, é porque, de repente, chega em lugares, né, que jamais se imaginava ter uma instituição como essa. Antes de atuar aqui, eu atuei no Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul, numa cidade de 14 mil habitantes, na fronteira com a Argentina, na região Celeiro. E lá então, tem o Instituto Federal. Lá tem um campus E como é que chama? do Cidade? Instituto Federal. A cidade? Santo Augusto. Santo a Augusto. Cidade, Primeiro era uma UNED, né, que a gente chama Unidade Centralizada do Cefet, que era de Bento Gonçalves. Depois passou a ser Instituto Federal e a reitoria em Santa Maria, porque no Rio Grande do Sul são 3 institutos federais. E assim, eu me refiro a esse caso porque é um caso em que você tem uma cidade pequenininha, né, e uma cidade que abarcou ali, hoje eles têm 1.200 alunos. Eles transformou atendem a cidade. Região inteira, eles têm curso de agronomia, eles têm curso de administração, os cursos técnicos. Então, assim, transformou a região toda. Né? Pessoas que nunca tinham saído dali vão para Porto Alegre, vão visitar a Feira do Livro, vão conhecer a Universidade Federal de Santa Maria. Então, assim, tem uma importância muito grande. E como você falou, do instituição. projeto de vocês aqui, tem essa parceria com o Porto, né? Com a Universidade do Porto, em Portugal. Isso é muito bom mencionar. Então, inclusive, vai até um abraço aí para a doutora Preciosa Fernandes, da Universidade Opa, do será Porto, que ela está né? assistindo a gente, Ela vai doutora assistir. Preciosa? Vai assistir? A gente vai mandar para ela, né? Ele vai para o Porto, Ilha. Você adora o Porto. Leva abraço, pessoal. Isso, leva abraço Quando você pessoalmente, for lá, né? lá você já vai lá, fala que eu vou falar com a dona Preciosa. né? Só me lembrou um pequeno detalhe. O sonho dele é morar em Portugal. Ele já Me foi 10 lembrou um vezes pequeno lá. detalhe e eu não consegui descobrir ainda por quê. Lá existe um monte de universidade. Um monte. E, assim, qualquer cidade grande lá, com 50 mil habitantes, cidade grande, tem sua universidade. Então, eu estava numa delas, a moça mostrou, aqui é a nossa universidade. Aqui nós temos todos os cursos, só não temos medicina e direito. Porque medicina e direito só tem em Coimbra, no Porto e Lisboa. Só nesses 3 lugares. Eu falei, por quê? Falei, não, porque eles não deixam sair. Tem um padrão muito... O médico tem que ser bom médico e o advogado tem que ser bom advogado. Não pode fugir do padrão. E a Universidade do Porto, eu acho que é uma das principais da Europa, Sim, né? sim, uma das principais da Europa. Conseguimos essa parceria no ano passado e ela faz parte do nosso projeto. Ele começa, né, na verdade, lá... Começou antes, né, Ana? E depois a gente fez a parceria no curso em 2015. Vai amadurecendo a ideia Isso, e aí, chega nesse... na Universidade do Porto e finalmente aqui. Tivemos apoio de muita gente, né? Que vale fazer a menção, né? A instituição aceitou, nos abraçou, né? A reitoria, o projeto abraçado. Os professores que trabalharam junto conosco no ensino médio, o professor Rogério de Souza, professor Zarpelão. No ensino superior, professor Fernando, professor Vanderlei, professor Márcio, especialmente, que está no projeto, né, que eu falei dele, né? Márcio Pereira. Isso, Márcio Pereira, né? Professor Tramontano, professor Breno, professora Duzolina, professor Alisson, né? Trabalham junto conosco. Então, assim, o professor Conde, né? Cada um deles fazendo alguma coisa nesse projeto, nos ajudando, agora, assim. com o projeto em andamento, nessa parceria, como é que ela funciona? Agora tem que continuar. Né? Não, mas então, Não, mas mas por o quanto intercâmbio, tempo, assim, por como é que exemplo, você por vocês ganharem esse segundo lugar desse projeto, vale, quer dizer, em 40 Artigos, campos. pesquisas. Quanto tempo vale esse projeto? Vocês vão estar em bom. atividade com ele? Nós começamos, então, esse projeto, assim, oficialmente, de acordo com esse edital, em agosto, e ele vai até o meio do ano que vem. Então, esse primeiro período de projeto, nós desenvolvemos... Essa primeira temporada, nós desenvolvemos diversas ações com esses alunos, né? E nós temos, inclusive, também 2 bolsistas que registram todos os momentos. Então, nós temos uma série de vídeos que nós estamos produzindo a também. Isabela e a Carol. A Isabela e a Carol, também um abraço para elas. Se não fosse por elas, também seria difícil a gente dar aula e registrar ao mesmo tempo. E separe esse vídeo também. Elas viu, são Isabela alunas Carvalho? do curso de biologia, lá na Isso, universidade. as duas. elas foram selecionadas, né, no edital de bolsistas. Bom, mas aí no primeiro semestre do ano que vem, nós então começaremos uma série aí de entrevistas, grupos focais. A gente vai coletar dados sobre essa experiência para que a gente possa trabalhar com esses dados usando alguns procedimentos de análise já que a gente já pré-estabeleceu, né, para poder dar a gente tem muita preocupação com o rigor científico da nossa pesquisa,
né? E aí, então, para que a gente seja possível gerar aí publicações em revistas, mesmo livro, congressos. E para continuar, vocês teriam que entrar de novo, vamos dizer, numa licitação, numa Olha, Concurso. Com a Universidade do Porto é um projeto de 5 anos, essa parceria, né? Então- Começou, então ela é longa, Ela né? é longa. Publicação de artigos conjuntos e assim por diante. Essa do edital que ela falou, ela se renova. ela se Aí, renova. No outro ano tem outro De qualquer edital, maneira, a gente vai apresentar de novo. a gente se encontrou um pouquinho antes de vir para cá e nós falamos assim, bom, com o edital ou sem edital a gente continua, né? Sim. Porque no ano que vem a gente pega outras turmas, né? Tem uma turma nossa que se mantém e entram 2 outras possibilidades de desenvolver o projeto, inclusive com uma professora, a professora Glória, que a gente está contando com ela para... Ela está voltando do doutorado agora, trabalha na parte de educação ambiental. Então, se ela voltar, vai ser a Glória, né? É a Glória. A gente está esperando a Glória. Vai ser a glória do Então, Instituto. assim, a gente tem esse pacto de continuar. Lógico que com o edital fica tudo muito mais Já tem a Glória, que é viável, preciosa, né? olha só. Temos a Glória Preciosa. Preciosa. Sim, é preciosa lá Não no é um Porto, e a projeto glória. brilhante, né? Esse projeto é brilhante. É brilhantinha. Tem o É, jardim. Jardim Florido, né? É a Júlia e o Fran. Tem as peras do Márcio Pereira. Agora, por exemplo, o Pereira, e Nogueira, né? Que é uma árvore Nogueira, também. né? Tem o Carvalho, né? Carvalho. É só a gente chique. Ó, então veja bem, tem Carvalho, que é a árvore, Nogueira, que é a árvore, Pereira, que é a árvore, e tem jardim. Isso. Esse é um projeto Abriga ecológico. o pomar, o jardim. Para abraçar as árvores. Projeto ecológico. E o meu sobrenome é Rosa, vou participar desse. Você vai participar Vamos, conosco seja bem-vindo. lá. Agora, por exemplo, se vocês não tivessem conseguido esse edital aprovado, esse projeto não teria saído do papel? Vocês tentariam de alguma forma fazer esse projeto? Tem Com essa certeza, possibilidade, assim, de... Olha, a gente já fez sem recurso, né? Em 2015 a Na- gente na- fez. na- 2015 A gente fez. conseguiu um bolsista, né, na época, mas assim, recurso para fazer o projeto, não. Mas de qualquer maneira, a gente é apaixonado por isso. Então a gente vai fazer sempre. Só que, logicamente, com recurso você tem muito melhores condições de desenvolver certas coisas, né? Então, ainda mais assim, que há um desafio muito grande, há um trabalho aí que não aparece, que são encontros, às vezes, no final de semana, horas no telefone, reunião por telefone, né? Então... O que a gente vê, que a gente fica muito feliz, né, Zé Fernando, Zé Balai e os amigos que estão acompanhando a gente, vocês não estão ali, falam assim, para cumprir o horário de trabalho. Eu dou aula das 8 da manhã até meio-dia, tá? Não, a gente percebe que vocês vão além do horário. É uma coisa, vocês respiram isso, né? Tipo assim, jornalismo, né? E é público, a notícia né? não para às 6 da tarde, tem né? um certo preconceito, né, com relação ao ensino público, dizendo dessa forma, com que Vai lá para cumprir horário. cumprir horário e tal, não sei o quê, professor que se afasta por problemas aí de E como estresse, também temos de no particular ótimos licença, professores, etc. e entendeu? tal. E aí você está demonstrando uma outra face do A ensino nossa público. né? mola impulsionadora não é a obrigação, é a paixão. E A a, gente percebe isso, A por isso que missão fascina. que nos recebeu. Isso, e para a gente é o aluno. O nosso foco é lá, é aquele estudante, Chegar aquele menino, lá. aquela menina que quer aprender, ou aquele que também não quer muito e a gente envolve, faz vem gostar, cá. faz gostar. Faz gostar, Eu acho que estimula. a gente trabalha muito com a questão também da afetividade, né? A gente trabalha num acolhimento Conquista, muito isso é grande, importante. numa relação de amizade também com esse aluno, com essa aluna, né? É muito gostoso, assim, quando a gente recebe as avaliações deles, às vezes eles colocam assim, é a mãe da turma, Quem é a mãe da turma lá? a gente. É, gente. E esse- São 2 mães. Como é que funciona também essa Uma questão? família diferente. Que a turma fala muito também do encontro com os pais. Como é que se dá essa dinâmica? Existe essa... Sim, Os pais As participam? reuniões, participam, ensino médio. ouvem Sim. às vezes aquelas demandas que os filhos apresentam para vocês. Existe essa Sim, com certeza. A gente, com os nesse pais vocês fazem aspecto, praticamente assim, uma terapia em círculo, assim, ou não? Não chega a fazer. não chega a tanto. A gente tem reuniões. muito- Ainda não. É muito para a cabeça aí. A gente tem reuniões com eles, né, envolvendo todos os professores e tal, dentro do padrão normal da escola. Mas a gente está numa instituição diferenciada, porque a gente também tem uma equipe de apoio ali dos sociopedagógicos. Então, a gente tem psicólogo, assistente social, tem Tem toda... tem pedagogo, tem
o pessoal do apoio ao ensino. Então, assim, a gente tem uma equipe de Não vai dizer como uma escola assim que você tem só a técnico-administrativos. diretoria e o professor. Não, vocês têm bem Não, a gente Vou fazer tem... assim, uma vou fazer comissão vou fazer uma técnica, né? sugestão aqui para o Vander Luiz, fazer uma filmagem dentro da escola com os professores falando Sim, cada- sim, a gente fala sobre o É muito interessante. olha, que eu fiquei. E assim, fiquei muito e aí quando nos falta feliz aquele hoje. conhecimento, não, aparece uma situação que a gente não sabe como lidar. Então a gente tem uma equipe a que a gente pode recorrer, a gente tem também uma equipe diretiva aberta, os coordenadores de curso, né, o diretor-geral, o diretor de ensino. Então, assim, tem uma possibilidade ali dentro de construção e que, ao mesmo tempo, é desafiadora, porque também para nós é muito novo. Né? Esse formato que a gente está relacionando aqui é um O formato crescimento de do 10 professor anos, também, né? do corpo Isso, docente, também é uma instituição que investe na formação dos professores, né? Então, isso é muito legal. E aí a pessoa fala, poxa, mas como é que eu faço para conhecer o Instituto Federal? Como é que eu faço? A gente já recebeu aqui o diretor da FATEC, o Douglas, a gente vai trazer o Clóvis também, a gente já recebeu a ETEC aqui de Marim, que a gente está abrindo espaço para tudo todas as por escolas. exame Então, como que... o acesso é por o vestibular. alguma coisa assim, não? No ensino superior é o Enem. E O no Enem. ensino médio há um período de inscrição, que no caso já se encerrou, né? Que foi agora em outubro e novembro, e aí é um processo seletivo, né? E aí os alunos entram para os 3 cursos técnicos de ensino médio. O André Barrios Vieira falou, olha, é inconcebível, ensino à distância, e falou assim, ó, meu filho participa do processo seletivo do Instituto Federal de São Paulo para ensino técnico integrado em 2019. Escolheu a disciplina Meio Ambiente. Estamos na torcida. Parabéns mais uma vez a todos pelo conteúdo. Quer dizer, será que ele já sabe se o filho dele foi aprovado? Já não, tem vaga? amanhã, Ainda vai sair o amanhã resultado sai ainda. Amanhã? uma relação preliminar. Amanhã, das viu, André Barros? inscrições. Então amanhã... E É o tempo. nesse caso do ensino médio, A professora já quer atualmente... saber por que o tango é. Antes tinha uma prova, né, que era o vestibulinho. Aí desde o ano passado para cá tem sido por análise do histórico escolar. Na verdade, análise das médias de português e matemática do 8º ano. Porque como no 9º ano, quando faz a inscrição, eles ainda não Fecharam terminaram, o ano. não concluíram o ano, então tem sido por essa via. Agora, por E exemplo... a procura é grande. É enorme. Eu imagino. Agora a gente. E a nossa turma aqui dos 50, a bancadinha aqui chegou aos 60, a gente não tem o Enem. Já falar essas coisas. Ainda mais, por exemplo, o Zé Fernando fala, agora eu quero fazer um curso lá. Como é que faz a gente que tem 50, 60, como é que se Veja, inscreve? Como é Funciona de duas maneiras. Uma é o Enem mesmo. Em março, quando termina o SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção, às vezes sobram algumas vagas. Aí há um sistema próprio, mas isso só em março dá para poder ficar sabendo, não antes. Porque às vezes não sobra nenhuma vaga. Agora, como é Nos concorrido? 4 cursos superiores, né? Nos cursos do A ensino terceira médio, idade aí tem é uma o- chance? né? Não tem uma. Tem, e além dessa Da melhor idade, né, Zé Fernando? dessa Mentira. maneira, né? de- Isso é mentira. É mentira? Melhor Nós idade temos foi que é muitos, 27. muitos alunos. Nós temos assim alunos de todas as idades. Eu já tive Nos um amigo, a cursos superiores. Susan, que foi minha professora de português nos anos 80, ela estava fazendo biologia lá uma época, entendeu? Então a gente tem essa possibilidade e também a gente tem vários cursos de extensão, né, em diversas áreas também, que é aberto, né, qualquer pessoa pode se inscrever, também tem semestralmente. Fica editais ligado pra nas você se informações. inscrever. Manhã, tarde e noite? Como é que tem? Manhã, tarde e noite. A gente trabalha manhã, tarde e noite. Tem que ficar ligado lá no site. No site, ficar ligado Só não me- no site. só não me- Tem Fica que ficar ligado, ligado no, site. no site. Qual que é o endereço do site do Instituto Federal? Boa pergunta. srq.ifsp Repete como que é? srq SRQ O famoso São Roque. ponto Ponto. ifsp, IFSP. que é de Instituto Federal de São Paulo, né? Ah, Ponto .edu.br. tá. Então, SRQ, que é de São Roque, ponto IFSP, Instituto Federal de São Paulo, ponto edu.br. Isso. E se a pessoa quiser fazer em algum outro lugar do estado, também pode Tem ir 37 unidades. olhar, né, as Coloca outras... IFSP no Google. Vai aparecer. Vai aparecer esse- as Esse unidades. garoto, por exemplo, que o pai se manifestou aí, ele fez em São Paulo. Eu acho que fez aqui em São Roque. Fez em porque, São- porque falou que está aguardando que vai fazer o gestão. O meio Não, acho que técnico foi de São meio Paulo ambiente. que ele falou, se eu não me engano. Mas Tem uma coisa boa acontecendo Agora eu perdi a mensagem que dele em aqui. São Roque foi aprovado uma pós-graduação
né, em Ah, é? metodologia do ensino de ciências da natureza. Começa Então, ano que como vem. que é o primeiro nome? Metodologia do Metodologia. ensino das ciências. Né? Começa ano que vem para pessoas que já têm um curso superior. Né? Quer fazer uma pós-graduação no Instituto Federal em São Roque. E agora, quem quiser conhecer, o Zé Balai ficou interessado em conhecer. Eu fui no Instituto Federal 2, 3 vezes, Eu mas acho não até conheci interessante todo. porque as pessoas Agora, não para conhecem. quem quiser conhecer, é que nem a gente fala do turismo de São Roque, e eu sempre falo isso pro Cláudio Góes, pro prefeito, que às vezes, qual que é a melhor forma de divulgar o turismo? É quando o cara tá chegando 8 horas da manhã, domingo, o cara chega e pergunta assim, oi moço, onde tem uma adega? Se o cara fala assim, quem o senhor quer, adega? É que eu tô querendo ver um vinho. Ah, pega no mercado. Quer dizer, porque o cara não sabe, o São Roquense muitas vezes não conhece uma vinícola, não conhece o esqui, não conhece uma atração turística da cidade. E isso também no Instituto Federal e outros, a gente percebe que a pessoa às vezes não sabe que tem, né? E a comunidade precisa conhecer. Como que a comunidade faz para conhecer? Pode ir lá fazer uma visita para saber do Instituto Federal? As escolas públicas são instituições abertas, né? Então ele tem que ir até a rodovia Prefeito Quintino de Lima, 2100. Paisagem colonial. Paisagem colonial. Como né? falou o Piniquinho, vereador, não existe Goianã? Não existe Goianã, você fala? Goianã é o todo, né? Goianã é o Você todo. tem Paisagem colônia. Vila Amaral, Parque Aliança, Jardim Isso Conceição e mesmo. tal. tudo. Aí ele vai lá, vai até a secretaria, ele se informa. Sempre há algum coordenador, algum professor, algum técnico que pode mostrar para esses pais ou para esses interessados, falar um pouco mais sobre os cursos e ele conhecer lá as instalações e conhecer a gente lá. Isso é bem legal. Pode ligar também, procurar agendar. Às É vezes importante tem interesse, agendar, né? Para chegar lá às também, vezes tem interesse num É. curso específico, Exatamente, pode é agendar com o coordenador do curso, né? A gente Eu digo de fazer está tipo muito uma aberto reportagem, assim. para Nós vamos lá receber as fazer uma pessoas. mostra. Outro dia eu fui ver falar da aqui o feira que vocês prédio trouxeram aquelas funcionando. pedras lá do Parque Varvito, de salto. Eu conversei com o professor, o cabeludinho lá, que é de Tu. O Rafael. Eu acho que é o Rafael, que tem o cabeludinho. Rafael Fabrício. É isso aí. Não, foi muito legal. E a gente foi lá bater um papo, né? Ele e também dá tem um um apoio professor danado lá pra que esse esqueci o nome projeto. dele, é a cara do Chumbinho. Que quase foi vice-prefeito aqui de São Roque. Eu até esqueci o nome dele, mas é igualzinho. Até ele tava lá, eu falei, o Chumbinho. Ele falou, porra, não é o primeiro que me chama de Chumbinho, não. E outra coisa, e essa integração com o pessoal, por exemplo, o professor Rogério, que veio morar em São Roque. Você mora em São Roque Mora em hoje? São Roque há 8 anos. Há 8 anos. Você falou que você veio lá de Uberaba, né? Não, Uberlândia. Uberlândia, nossa. Mas eu vim de Uberlândia. Treinei pra falar. Eu vim de Uberlândia há muitos anos. Eu vim para cá com 16 anos que eu vim para então. São Paulo. Ah, Já sou mais paulista. Paulista. Já. Você, Carol, você veio de Resende. Eu vim de Resende. Primeiro eu fui de Resende para Lavras, né? Lavras. Minas Gerais, que eu fiz a graduação lá. Depois eu passei no concurso para o Cefet de Ouro Preto, fui chamada lá para o Rio Grande do Sul. Então fui para lá. E aí depois eu pedi transferência para cá. E onde que você arrumou o marido de Campo Grande, que é músico? Ah, lá em Lavras, porque ele morava com meu irmão, Ah, ele morava com... Então, o nome dele é Marcelo Marcelo Ribeiro. que fez a abertura do show do Moacir Franco na última Que virar sexta-feira. o programa, né? E ele virá na terça-feira. Foi muito legal, a gente fez o contato com ele. E ele vai participar, vai cantar aqui. Ele tem umas modas pantaneiras, né? Que ele é de Campo Grande, né? Ele é de Campo Grande. Então ele vai... foi comigo também para o Sul, então ele teve uma experiência lá também com a música do Rio Grande do Sul, muito forte. Então, com as músicas de Minas. Então, ele tem várias influências. E nessa viola aí sai do Led Zeppelin ao Almir Sater, ao Moacir Franco. Ah, é? E depois... Ele E ele... compõe também ou só toca? Ele compõe também, ele tem Opa, algumas então vai Ele tem falou que- composições já com o Edson Daí. E falou do Mário Barroso. Trabalha com o Mário também bastante, ele tem o Duo Forasteiros. Então isso aí. Ixi, ali é... E ele vai vir integrado aqui. aqui, tá E integrado. o Marcelo Tá. virá na próxima terça-feira, né? Que está integrado à cidade também, trabalha na Também. Agroverde, né? Isso, com as plantas, né? Ele é agrônomo. Ele é agrônomo, é o responsável pelas plantas vamos ornamentais, ver. né? E você veio da onde, Júlia Nogueira? São Paulo. São Paulo. Que bairro? Perdizes? Perdizes. É da PUC ali. Da PUC. Exatamente. Conhece 2 o- quarteirões da E PUC. tem lá, tem uma rua chamada Vanderlei, meu nome. Sim.
Tem Rua Vanderlei. Bem pertinho da Rua Vanderlei. Deixa eu dedurar um pouquinho aqui. Ela é filha do compositor Paulinho Nogueira. Poxa, Agora que você Colunista. fala. nossa. Os maiores do Brasil. Esse rende outra entrevista. Você precisa de outra entrevista. Só pra Precisa de uma contar entrevista aí. só com ela. Não, Poxa sem, vida. Só pra falar. Não, mas pra falar não de do Instituto, música- é da música. Sim, sim. Então, tá na. Pô, Paulinho Nogueira. poxa vida. Então você tem Legal. muita história pra contar de uma Bastante. Bastante. E você canta também? Ou Não canto, eu toco. toca? Toco, mas ultimamente não tenho tido tempo de exercitar. Mas eu A toco. turma fala assim, a filha do Paulinho Nogueira agora me fez lembrar de uma história, faz muitos anos isso daí, nós fizemos um comício da juventude do PMDB. Olha, faz muito, quando o PMDB era... Ele foi era- eleito vereador da juventude do PMDB em 82. nós Ele era o fizemos candidato da comício, juventude. Um comício foi um show, né? Podia fazer e tal, e nós trouxemos o Marcos... Fernando Moraes? Não. Veio também, mas numa outra ocasião. Nesse comício da juventude veio que era produtor musical, e ele veio com a Ana de Holanda. Sim, E aí tem sim. um amigo meu que era o apresentador do comício, era O o Roque Glauco, né? Bosquet? O Glauco. O Glauco, que tá lá nos Então, Estados Unidos ela assistindo a chegou, gente. É Marcos Vinícius, Marcos Vinícius, deve ter ouvido falar. Então ele tava com a Ana de Holanda. E aí, na hora de subir ao palco, né, ele chamou o Marcos Vinícius, ele falou, e agora? A irmã do Chico Buarque, ela não queria subir, cara. Fez corrigir, ela falou, não subo. Não, mas porra, não. Então, a irmã da Miúcha. A Ana de Holanda. Chamou a Ana de Holanda, ela sobe. A Ana de Holanda, que foi secretária, ministra. ministra da Cultura. Sim, Ministra durante da- um pouco tempo. Né? Um ministra. pouquinho só. Bom, pra gente fechar, Lucas, Pra falar cadê a... como o caipira fala, derrubaram ela. Põe a foto do livro aí. A gente achou a foto ó, do livro aqui do professor Frank. É isso aí. Trabalho em equipe, aprendizagem cooperativa e pedagogia da cooperação. Frank Viana Carvalho. Esse é o livro que tá na... Ele é adepto dos nomes longos. Isso é uma coisa pra você, viu? O outro livro, o nome é mais curto, é só Pedagogia da Cooperação. O outro é mais curto. É, outro, como é que chama? Pedagogia da Cooperação. Já é mais O fácil. livro vem de trabalhos de pós-graduação, ou não? De aplicações práticas Aplicações, desse né? modelo em escolas, né, em pesquisas. E você botou os filhos tudo ali ou não? Na foto ou não? A minha filha é de vermelho. A de ver lá a Os penúltima. outros são Lá. amigos. É, aí pra... E reuniu todo mundo. Você já escreveu o livro também, Ana? Eu participei agora na organização de um livro e também na escrita de 2 capítulos, que eu fiz doutorado na PUC de São Paulo, né? Então, no âmbito do grupo de pesquisadores que eu participo, lá nós escrevemos o livro, chama Qual o Futuro? Representações Sociais de Professores, Jovens e Nossa, o título também foi o Frank que sugeriu, né? E crianças, professores, Eu jovens dei a e ideia para crianças. pôr um nome longo. Fiquei pensando, ai meu Deus, agora errar o nome do livro. Então, como é que é o nome do Nome livro? longo também. Qual o futuro? Representações sociais de professores, jovens e crianças. Parece samba enredo, né? Samba enredo que é assim, né? Olha, A história da esse estrela que caiu e que virou não sei o que. E samba enredo é Esse legal porque a gente livro- canta, porque o cara dá antes, né? E nasceu o sol, e nasceu o sol. Agora, esse livro ficou interessante porque ele envolve pesquisadores de diversas regiões do Brasil e também da Tunísia. Então, é um livro muito legal também. Legal. Pela editora Pode falar. Pontes. Pontes. Campinas. Tem livro também, Julia Nogueira? O meu trabalho Tem CD? Não, CD não. Mas eu trabalhei durante 5 anos como editora de livro didático de artes. Olha, que legal. Nesse sistema de ensino Mackenzie. Então eu editei livro desde o primeiro ano até o ensino médio. E vou dizer uma coisa, você Área falou de artes. Mackenzie, vamos fechar o programa. Onde nós estamos aqui, esse bairro aqui em Mairinque, Granada, chama-se Granada, porque o proprietário dessa terra aqui, Horácio Maneilani, ele tinha um vinho chamado Granada. E a escola aqui, Horácio Maneilani, se chama Horácio Maneilani porque ele era o prefeito e foi vice do Danton, né? Pois o Danton renunciou, ele assumiu, e a escola leva a homenagem do pai ou avô dele, Horácio Maneilani, que é um dos fundadores do Mackenzie. Então, o Horácio Maneilani aqui, que da nossa região, tem ligação com a fundação do Mackenzie, a família Lani, né? Tem esses detalhes aí. E ele tinha um vinho Granada, por isso que o bairro chama Granada aqui. Legal, parabéns. Olha, a gente ficou muito feliz em saber que a gente tem um pessoal
muito envolvido, né, nesse projeto, né? É um projeto bem extenso, projeto Currículos Inovadores Integrados por Projetos Interdisciplinares e Metodologias Ativas. Olha, esse para colocar manchete. Dá para escrever já. Olha. Dá uma pausa e continua. Não. É isso aí. Obrigado pela participação. A gente tinha muita coisa para falar, professor Frank, mas acho que deu para a gente colocar uma ideia. Frank Viana Carvalho, obrigado. Isso Sucesso. aí, valeu, vai para obrigado, Minas fim do ano ou não? Fica por aqui já? Não, fica por aqui. Fica por aqui. E você, Ana, obrigado. E a terça-feira que vem avisa a família para acompanhar seu marido aqui no... Sim, nossa, então. Vamos todos escutar. Acho que vai ser uma folga. Vai ser uma folga, porque ele nem assistiu o programa, porque ele toca de noite também. Todos tocam. Todos os filhos? Todos? Os filhos, 3 Quantos? filhos. Os 3 filhos são músicos? Tocam? Estão aprendendo, né? Eu tenho um filho de 15, de 12 e uma de 6. E todos se cantam. apresentaram na Mostra de Artes também. Cantando em espanhol, olha só. Em espanhol? A filhinha. Que legal. Com o Marcelo acompanhando. Foi muito legal. Então vamos trazer a criançada terça-feira aí também. E você fica analisando a apresentação, tá, Juliana Nogueira? Sim, tá bom. Fica legal. Então tá jóia. Zé, valeu, né, o papo, muito né? Bom, valeu. muito bom, muito bom. Obrigada pela oportunidade. Não, a gente que agradece pelo carinho. Aprende com o que vocês falaram, a gente vem de um jeito e sai melhor. E deixa eu só falar o seguinte, já 1 minutinho. Vocês também falaram da questão. Não, dos direitos humanos. Vocês falaram na segunda mostra de artes multilinguagens. No Campo São Roque teve o tema Consciência Negra e Direitos Humanos. Só lembrando que ontem, 70 anos dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. E exatamente. A Câmara Municipal de São Roque, desde 1972, ela abre as sessões com um trecho da Bíblia e um trecho, um artigo da Declaração dos Direitos Humanos, que foi uma ideia sua, Zé Balai. Então, parabéns, Zé. Parabéns. E o pessoal já tem separado uns 2 ou 3, o pessoal lê sempre o primeiro lá, né? Direito, não sei, normalmente eu lembro primeiro. Mas já tem lá uns 3 separados. Tudo seria melhor se o pessoal observasse esses 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não precisaria mudar muita coisa. Observa esses 30 artigos aí. 30, tá bom. Muito obrigado. Então, Lucas, e para fechar, põe a imagem da Praça da Matriz do nosso Natal de Luz, prestigia o comércio de São Roque. Valeu, pessoal, muito obrigado. Eu vou passar lá para tomar um café lá com vocês. Eu vou lá para tomar vinho no dia do enólogo lá. Tem vinho, tem bagaceira. É muito legal. Valeu, pessoal. Obrigado. Amanhã nós estaremos aqui com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Amanhã, o Zé Haroldo Casale, estou tentando contar também com o Toninho Barba para falar da Santa Casa de São Roque, essa importante instituição aqui da nossa cidade. Valeu, pessoal, por uma nova intervenção. Vamos lá, um grande abraço, até amanhã. Traga sua família para a praça. Venha ver o nosso Natal iluminado. Compre seus presentes no comércio de São Roque e participe da super promoção Desejos de Natal. Você pode ganhar até R$50 mil em Vale Compras. Peça seu cupom e acompanhe os sorteios diários. Seus desejos de Natal vão se realizar. Associação Comercial de São Roque.